Fala, povo, beleza? Tentando aqui pela trilionésima vez reativar o PQP News. Não sei se esse microfone tá bom, mas tá bom. Hoje tivemos uma série de notícias aqui que eu vi. Não tá posicionando. Bom, vinheta enquanto eu arrumo o microfone. Bom, tá meio ruim aqui, mas tá bom. Bom, então vamos lá. Tivemos algumas notícias hoje interessantes, e aí eu queria passar para vocês. Bom, tá rolando o Tour de Luxemburgo, e tivemos ontem uma vitória do Mathieu Van Der Poel, que tinha bastante tempo já que ele não vencia. Ele arrancou faltando 300 metros para a linha de chegada. Geralmente os sprints acontecem faltando ali 200 metros, né? Geralmente 200 metros para menos que os ciclistas arrancam para sprintar, então 300 metros realmente é uma distância bastante longa. Ele chegou na frente do Christopher Laporte, da Visma, e em terceiro lugar ficou o Andreas Kron. Na etapa. E a segunda etapa foi uma etapa de 152 quilômetros entre Junglinsner até Ave Maria. Luxemburgo não tem nomes de cidades fáceis, mas tudo bem. E aí, na segunda etapa, quem venceu foi o Mads Pedersen, que conseguiu. Aí ele bateu o Mathieu Van Der Poel no sprint e conseguiu a vitória da etapa. O Mathieu Van Der Poel continua com a liderança geral da prova, mesmo tendo perdido a segunda etapa. Então, aqui, o Van Der Poel ele está com 10 segundos ainda na frente do Christopher Laporte, que está em segundo lugar. Essa prova aqui ela tem bônus de tempo, então quando você vence a etapa, você ganha alguns segundos, e aí isso na classificação geral, né? Porque, para quem não sabe, num sprint de pelotão compacto, em provas de estágios, quando o pelotão chega compacto, todo mundo é computado com o mesmo tempo. Por mais que, se você for pegar exatamente ali no pelotão, o cara que cruza em primeiro, o cara que cruza em centésimo com o pelotão compacto, existe uma diferença de tempo. Porém, para evitar acidentes, enfim, e você ter a disputa do sprint diferente da disputa da classificação geral, eles adotaram no ciclismo essa coisa de que quando você cruza junto, você cruza com o mesmo tempo. Então, mas aí nessa prova que você tem o bônus de tempo, então por exemplo, na etapa de ontem, o Van Der Poel ganhou e chegou na frente do Laporte. Está computado na etapa ao mesmo tempo, porém, na classificação geral, o Van Der Poel constava com 4 segundos na frente do Laporte. E aí na etapa de hoje, nós tivemos como os mesmos caras que chegaram bem na etapa de ontem, chegaram bem na etapa de hoje, eles chegaram juntos na coisa pra você ver. O Pedersen ganhou, o Van Der Poel fez segundo lugar e o Laporte fez quarto, né? Então, na classificação, como eles ganharam os bônus de tempo, na classificação geral, o Van Der Poel está 10 segundos na frente do Laporte e o Andreas Kron está 12 segundos atrás do Van Der Poel. Mas beleza, então, Tour de Luxemburgo é isso. O ciclista chamado Jesse Edwards foi suspenso por 3 anos depois de ter sido detectado EPO no seu teste antidoping. Bom, vamos lá. Ele é um atleta que nascido na Austrália. Ele foi nascido na Austrália, mas ele é irlandês. E ele foi suspenso por 3 anos. Aqui ele não pode competir até 15 de maio de 2027. Ele tem 30 anos de idade, né? E esse teste de controle foi feito no dia 26 de janeiro. Mas deve ter tido alguma apelação, etc. E tal, e aí ele foi suspenso só agora. Ele também recebeu uma multa de 7 mil francos suíços. Lembrando, o EPO ele é a heliotropoetina, ele é uma substância, até onde eu sei, que é uma substância utilizada para aumentar a sua capacidade de carregar oxigênio no sangue. Então você aumenta o seu VO2 basicamente. Então o seu sistema respiratório fica com mais capacidade de suprir oxigênio para os músculos.
Então isso faz com que você retarde exaustão, produção de ácido lático, enfim, né? É um dos dopings mais utilizados no ciclismo aí. Terceira notícia interessante do dia, o Wout van Aert, que hoje corre pela Visma, na minha opinião, o melhor ciclista em geral do mundo, ele assinou um contrato vitalício com a Jumbo Visma. Pelo menos é o que dá a entender na matéria aqui, é a primeira vez que tem isso no ciclismo. Você tem em outras modalidades, por exemplo, o Michael Jordan tinha um contrato vitalício com a Nike, enfim, acho que o Nadal tem um contrato vitalício com a Nike também, no tênis, o Federer tinha um contrato vitalício com alguém, enfim. Então, você tem em outros esportes essa questão dos contratos vitalícios, mas o ciclismo tem toda essa insanidade da parte financeira do ciclismo, que ela é muito complicada, enfim. E aí não tem muito isso. Porém, o ciclista belga, né, Wout van Aert, ele estava desde 2019 na Visma e o contrato dele iria até 2026. Né? Então ele tinha mais 2 anos de contrato com a Visma. E aí a equipe resolveu assinar um contrato de 2019 até a eternidade, de acordo com o pronunciamento aqui da equipe, né? Acho que a grande questão aqui, que fica a dúvida, né, é porque no ciclismo você tem essa dificuldade com relação à viabilidade das equipes, né? Muitas equipes muito bem sucedidas acabam deixando de existir, porque, enfim, você tem um modelo muito ruim, no qual você não tem a questão das grandes provas, você não tem uma liga, as equipes elas dependem de patrocínios próprios, então você não tem, como você tem na Fórmula 1, na NBA, na NFL, na NHL, enfim, na Liga Europeia de Futebol, enfim, todas esses esportes, essas modalidades, eles se vendem o esporte como um todo. Então eles têm patrocinadores master da liga, e aí esse dinheiro é repartido entre os times, né? E aí você tem pontualmente patrocinadores individuais que dão dinheiro para os times e tal, e aí isso viabiliza a coisa de uma forma mais longo prazo. As equipes de ciclismo, por mais vitoriosas que elas sejam, elas dependem de patrocínios delas. E aí se elas perdem esse patrocínio por algum motivo, a equipe acaba. Então você tem uma volatilidade assim. Mas, de acordo aqui com o CEO Richard Pludge, da Visma Lease a Bike, esse é o nome da equipe hoje. Vocês lembram que antes era Jumbo Visma e tal? E é justamente isso. Vai mudando o nome da equipe, porque os patrocinadores vão mudando e tal, e aí vai mudando o nome. Mas se por um acaso der a coincidência dos patrocinadores lá não renovarem e ela não conseguir outro, a equipe acaba. Né? Mas enfim, então tá aqui a notícia, é um negócio interessante de que realmente, né, você ter um ciclista com um contrato vitalício com alguma empresa ou equipe. Vamos só ver se a equipe vai durar o resto da vida. Enfim, e esse final de semana começa o Mundial de Ciclismo de Estrada, que vai acontecer em Zurique, na Suíça, né? Vai ser entre os dias 21 e 29, então começa agora dia 21. Aqui tem alguns dados interessantes. A primeira edição aconteceu em 1921, né? Aconteceu na Suécia e blá blá blá, e foi uma prova amadora, né? Aí a primeira edição com os profissionais foi em 1927, aconteceu em Nürburgring, na Alemanha, né? E a primeira vez que teve a participação feminina foi em 1958. Enfim, bom. Aí vamos lá, o calendário tá da seguinte forma: o primeiro, parece ter uma abertura no dia 21, e aí dia 22 tem a primeira prova, no domingo, que é o contrarrelógio feminino, que acontece no dia 22, na Elite, né? Aí depois, no domingo também, você tem já a Elite do contrarrelógio masculino. Então no domingo você tem o feminino e o masculino.
Aí você tem muitas categorias júnior também, né? Aí na segunda-feira você tem a júnior, sub-23, na terça-feira você tem o feminino júnior, aí você tem o mix relay, tal. Aí aqui, as provas realmente que geralmente a turma gosta de ver. Você tem o sub-23 na sexta-feira, o sub-23 masculino. No sábado tem a elite feminina e a sub-23, né? Eles unificam, vão ser 154 quilômetros. E no domingo, do dia 29, aí vai ser a elite masculina, com 273,9 quilômetros de distância à prova. Então, realmente, são provas bem longas. O atual campeão é o Mathieu Van Der Poel, campeão mundial, né? Que ganhou em 2023. Bom, então é isso. PQP News aí, vamos ver se a gente consegue fazer com mais frequência. Acho que todo dia está um pouco difícil com a minha rotina aqui, mas acho que com mais frequência a gente consegue fazer, que rapidinho aqui consegue fazer dessa forma, uma forma um pouco mais simples, mas fica melhor aqui de fazer, beleza? Valeu, turma, like no vídeo, inscreve no canal, a gente fala mais depois. Valeu!